Sabe aquela música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar, com Marcos Vica. Fala aí, galera, começando aqui mais uma edição do podcast Sabe Aquela Música, que você ouve nas plataformas de streaming, no site da Rádio Mix e aqui na Rádio Mix, nos domingos às 9 horas da noite. A gente sempre explora uma música, a história de uma música, e hoje, com o maior prazer, um prazer imenso, recebendo um mestre, uma referência, enfim, dos grandes compositores da história da nossa música, sem nenhum receio de estar errado, Nando Reis. Obrigado, Vica. Essa também é uma referência no rádio. Prazer imenso estar falando com vocês da Rádio Mix, uma rádio que sempre me apoiou. Nando, a gente vai falar hoje de Segundo Sol, que é uma das letras mais enigmáticas, talvez, dentre todas as grandes letras que você compôs. Eu me lembro, aí eu vou pegar um pouco da história, da minha história com a música, claro. Porque tem muito disso, né? Cada pessoa acaba estabelecendo uma relação muito pessoal com as canções, né? Acho que você lida com isso no seu dia a dia muito, né? Mas é disso que se trata a arte, né? Qualquer forma de arte, porque ela se presta ela fornece, né, uma expressão, é uma forma de expressão que parte da mente do seu criador, no qual, de uma maneira que ele vê a realidade ou aquilo que a realidade, a forma como ela lhe impactou, e analogamente ela causa alguma coisa nas pessoas que mobiliza todos os seus elementos, as suas conexões com a realidade e cria a sua interpretação. Porque eu sempre digo, não há bula para compreender uma música. É curioso porque quando no meu canal do YouTube eu conto as histórias da música, eu faço questão de dizer que eu estou contando a forma como ela foi criada, a concepção e mais, sobretudo, aquilo que no momento da criação gerou, foi a fagulha para a composição, fazer a composição, compô-la, né? Uhum. Porque ao longo da própria história da música, o significado dela para mim vai se modificando. Porque senão seria um saco, né? Ficar 30 anos cantando uma música sentindo a mesma coisa. Então é disso. Eu acho que para cada um ela entra, dependendo do momento da vida, ou tem um significado, uma interpretação. Você se lembra de alguma música que você sempre ouviu, que você curtiu, que foi enfim, teve algum impacto na sua vida que você percebeu que o significado era diferente daquilo que você imaginava? Algumas delas eu até hoje nem sei bem o que elas significam, porque uma das coisas bacanas também é despertar uma emoção e nem sempre você compreendê-la. Acho que a emoção é muito diferente da razão por isso. Uhum. Porque há coisas que te mobilizam, né? Sentimentos, despertam, colocam num estado de ânimo, de espírito, que você nem sabe, porque às vezes se você soubesse, você mesmo tentaria promover isso para você. Mas vou te citar um exemplo. Eu acho que Terra, do Caetano, por exemplo, é uma música que também, por ter uma letra longa, enigmática. Recentemente, quando eu vi o documentário do Caetano, Narciso em Férias, a forma como ele conta, né, toda a história, o que levou à criação, trouxe novos elementos que também fizeram com que a minha relação com a música agora tivesse, né, digamos, preenchida por essas novas informações e que atualizaram e de novo criaram nela novas tensões, novas coisas. Ou seja, música de modo geral é assim. Eu adoro, por exemplo, Luiz Melodia. Estou citando compositores cujas letras são muitas vezes cheias de imagens, então que a combinação delas cria essa estranheza e tal, que faz com que não é que você entendeu uma historinha que está sendo contada, ela vai se, com um caleidoscópio, vai se
renovando a cada vez que você ouve, muitas vezes sem você saber o porquê. E daí é legal. A música, né, já que é esse nosso assunto, ela te conduz para um lugar que você... Não é você que domina. Você não domina aquilo. Você é dominado. E a graça, pelo menos a forma como você se permite a que ela traga coisas. Está aberto. Eu acho que quando você cria expectativas de controle, ou mesmo de compreensão, embora isso seja inevitável, você restringe, sabe, assim, a arte. A importância dela é justamente quase que te ensinar a estar aberto para o mundo, a receber do mundo, a mudar a sua percepção, sabe? Ela é libertadora por isso. Eu não gosto de música muito que tem viés ideológico ou mesmo dogmático, saca? Que faz o contrário, quer te doutrinar, sabe? Eu sou avesso a doutrinas. Eu gosto da transgressão, eu gosto da subversão, daquilo que vem e você tá pensando uma coisa, de repente vem um negócio que fala, porra, não é nada disso, pode ser outra coisa. É justamente essa a força. E de alguma maneira é o que eu crio. Desculpe. Não exatamente que pretenda isso, mas isso eu faço a mim mesmo. Eu componho para mim. O meu parâmetro sou eu. Eu faço aquilo por uma necessidade vital. Eu faço aquilo para expressar, organizar coisas que estão dentro de mim em latência, muitas vezes em urgência. E claro que ela, como resolução, ela assenta alguma coisa que parece que está estática e resolvida, mas não, ela simplesmente sossega uma coisa, uma pulsão permanente, que é pelo menos aquilo que eu creio que eu dou o nome de vida. A vida é uma pulsão permanente. Se você está estagnado numa ideia, convencido de uma coisa, eu acho que você perde. Você fica velho. A velhice não tem nada a ver com a idade biológica. Sim. Eu me recuso a achar, eu não penso isso. Eu concordo com você. Eu, com 57 anos, muitas vezes estou mais vivo, mais jovem do que eu tinha quando 15, quando acreditava que as coisas tinham que ser estabelecidas, sabe? Fixadas e dominadas. Hoje em dia eu não acho nada. Eu sei bastante, aliás, é justamente disso, que é por pensar dessa forma que eu me recuso. Eu sou contra tudo que anda hoje em dia no Brasil, essa merda desse governo, querendo dizer o que cabe e o que não cabe na vida de cada um. Isso é estupidez. A gente está vivendo uma idade média. Essa coisa, tudo que você falou, né? A música nunca... Eu também entendo que a música não pode ser compartimentada. Eu acho que a arte... O legal da arte é isso, né? Cada um olhar para um quadro, ouvir uma música e ter a sua própria... Como que aquilo te impacta, né? Como que aquilo chega até você. E eu, lembrando um pouco da minha experiência com o Segundo Sol. Sim. Eu sempre fui muito ligado com coisas de estrela. Com o espaço, com o universo, com os filmes de ficção científica, Stanley Kubrick, George Lucas, e enfim. Mas quando eu ouvi a música a primeira vez, lá no final da década de 90, né? Estava se aproximando do final da década de 90. Exatamente, ela foi lançada em 98, no disco da Cássia. E eu lembro de ouvir a música Quando o Segundo Sol Chegar, é a primeira frase da música. E na minha cabeça foi, cara, um segundo sol. E o único lugar que eu tinha visto um segundo sol na vida, no cinema, foi em Star Wars. Star Wars, o planeta do Luke Skywalker, que é Tatooine, ele tem a vista de 2 sóis. Um pouquinho maior que o outro. Sim. E cara, o louco é que até hoje, quando eu ouço a música,
essa imagem caminha comigo. Essa imagem cinematográfica de Star Wars caminha comigo. Eu pensei, cara, como é possível viver com 2 sóis? Como seria isso? Isso sempre me acompanhou, e quando a música foi lançada eu ouvi, eu falei, cara, 2 sóis. De novo a história dos 2 sóis, e isso é muito louco. E aí vem para realinhar a órbita dos planetas e daquela história e tal, e termina com não tem explicação. Isso, exatamente. Então, quando o segundo sol chegar, tem toda a história e termina com não tem explicação. E isso deixa a coisa até um pouco aberta. Mas queria que você contasse como é que a música surgiu. Tem uma relação sua com uma amiga, enfim. Sim, tem uma história, mas eu vou contextualizá-la dentro do do que ela significa para mim, e não só do ponto de partida dela. Eu sempre fui ligado em astronomia, desde pequeno, fascinado pelos corpos celestes. Se você observar nas minhas músicas, há inúmeras citações, ou como imagem, ou enfim. Aquilo que tem a ver com o que eu estava falando, o fascínio pelo desconhecido, pela imensidão, pela nossa posição minúscula diante de toda a ordem das coisas, onde o nosso grau de interferência é muito relativo em relação ao outro, em relação ao próprio. No entanto, a significância de tudo aquilo só se dá dentro da gente, né? O significado, e portanto a nossa existência muitas vezes é nuclear, e ela é que parece ser, a gente parece, né, como se nós fôssemos o Sol. Então, nesse sentido, ao segundo sol, que surgiu dessa história de uma amiga que veio falar dessa teoria esotérica e tal, no qual eu muito ceticamente, num primeiro momento, desdenhei aquilo, porque eu era muito jovem e muito cheio de certezas. E imediatamente após essa conversa, me senti muito mal, porque achei tão desrespeitoso, como achei medíocre da minha parte duvidar de uma crença. Pois você pode não crer, mas você nunca tem nem autorização, nem o mesmo direito de duvidar da crença de uma outra pessoa, certo? Da fé. A fé é uma coisa individual. Eu não sou um homem religioso, mas eu tenho fé. Entendi. Em algumas coisas que são próprias. Eu não faço parte de um clube como a religião estabelece, não sigo doutrinas e dogmas, mas respeito. A fé é idêntica à minha, a força, isso é misterioso, né? Então, a história que ela conta é como se fosse a transformação daquele ponto de partida do homem, da pessoa que recusa aquilo, porque eu pensava, imagine, o que ela está me falando? Se a ciência teria explicado isso, a NASA já teria me avisado. Assim, teria informação. Informação, e eu só creio nisso. E daí eu fui falando que não, enfim, isso é a forma como a música se dá. Olha, do dia que eu me ligar, eu vou entender isso, que isso acontecer em mim. No entanto, o segundo sol, ela é uma metáfora para um segundo ponto de vista. É justamente o que eu estava falando. Não há forma de você impor uma verdade absoluta. E ela serve a maneira como eu me disponho a estar diante do mundo. É óbvio, eu tenho certezas. Eu sou um homem, por outro lado, apegado às convenções, ou àquilo que a ciência determinou, compreendeu e organizou como ideia, que muitas vezes, inclusive, se transforma, né? A história da ciência ela é feita de aperfeiçoamentos, de novas compreensões, de novas descobertas que fazem daquilo que é aparentemente uma explicação objetiva ficando superada, e vai tendo, enfim, desenvolvimento. A vida, então, muito mais, porque ela não concebe só coisas objetivas, é de uma subjetividade das emoções, da forma como aquilo impacta cada vida, etc, etc. Então, assim, o segundo sol é, para mim, isso. Ela é a metáfora de que
não há verdade absoluta, ou aquilo que serve a uma pessoa não necessariamente serve a outra. E, no entanto, isso não impede da convivência das duas pessoas, pelo contrário, ela pode ser justamente a chave para a possibilidade